Muito bem, muito bem. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais um aulão de revisão. Sexta-feira, caos, dor, indivisível, sofrimento. Já teve gente falando para mim que teve dor de barriga, teve gente para mim que falou que não conseguiu dormir. Bom, finalizamos a primeira avaliação. Quem entregou, entregou. Quem não entregou, não entrega mais, não é verdade, senhoras? Vocês devem estar percebendo que vocês estão separadas, né? Tem uma aluna ali por sala. É que para mim, que sou controlador da chamada, aparece. Para vocês, eu acho que não. Mas vocês estão todas separadas em salas, tá bom? E isso é uma coisa, uma configuração do Meet aqui que está acontecendo, mas ele está deixando. Mas o importante é que a revisão aqui é para todas vocês. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esta revisão, especificamente, é para que vocês se atentem a detalhe. Não é pegadinha. Teve gente falando assim para mim, teve pegadinha. Não teve pegadinha. Eu não dou prova com pegadinha. Era interpretação. Vocês aprenderam sobre cálculo de rentabilidade. Então, a gente tem algumas características específicas que a gente tem ali na hora de fazer um cálculo de rentabilidade, a gente vai chegar nessa parte aqui também, tá bom? Então, na medida ali de todo mundo que entregou a avaliação, todo mundo foi muito bem, tá? Foi muito bem para uma primeira avaliação, principalmente quando tem cálculo de investimento. Teve pessoas que errou uma parte ali por causa do imposto, teve pessoas que acabou errando ali porque não entendeu o enunciado no sentido de como que era para calcular, acabou calculando uma coisa que não tinha ali muito a ver com o exercício em si. Porém, no resumo de toda a avaliação, vocês foram todas muito bem, tá? Todas vocês, não teve nenhuma aluna que tirou uma nota abaixo de 7, tá? Foi tudo acima da média. Como eu falei para vocês, a ideia não é ficar dando nota e falar que a pessoa está aprovada por causa de nota, mas a gente tem que ter algum parâmetro para vocês entenderem como vocês foram, tá? Então, a média era 7, todo mundo ficou acima dessa média. Tiveram pessoas que eu dei 0,25 porque não estava 100% errado. Então eu cheguei a comentar isso para vocês. As informações, as respostas que eu vi que foram um pouco mais elaboradas, principalmente montagem dos cálculos que tivessem certas, eu não ia zerar mesmo que o resultado tivesse errado. Então a ideia é que a gente olhe também a estrutura do que vocês fizeram. Tá? Então, aqui nessa primeira parte da nossa revisão, a gente vai falar sobre a revisão da avaliação, vou trazer esses pontos de atenção para vocês. No segundo momento aqui da nossa revisão, eu vou trazer uma provocação relacionada ali ao Tesouro Direto, porque hoje o Tesouro Direto bateu recorde de novo. Eu acho que eu estou falando essa frase todo santo dia, porque todo santo dia o Tesouro ele está batendo recorde. Eu vou falar ali de metas atreladas ao Tesouro e como alcançar a sua meta de uma forma mais rápida com o Tesouro Direto, especificamente. E vamos falar de risco fiscal. Por que é que cargas d'água o Tesouro Direto está subindo tanto? Não para de pagar bem. Meu Deus, o que está acontecendo? A gente vai chegar nessa parte aqui também e teremos um conteúdo complementar para vocês. Essa é a sugestão, tá? Com uma leitura muito boa do que está acontecendo na economia, do Bruno Perini, que é um dos maiores, para mim hoje, influenciadores da área financeira. O cara é extremamente didático. Extremamente didático. Todos os vídeos do Bruno eles têm que ser assim, consumidos como água, porque ele é muito, muito, muito bom. Ele tem um curso chamado Viver de Renda. No futuro, se vocês quiserem, dê uma pesquisada sobre isso, porque vale a pena cada centavo deste curso, tá bom? Então a gente vai chegar nessa parte aqui também. Vamos começar pela nossa revisão. Então, olha só, a nossa revisão ela é referente aos módulos 1, 2 e 3, né? Educação financeira pessoal, empreendedorismo e investimentos. É claro que quando a gente pega as respostas de vocês, com correlação do que foi passado em aula, eu sei quando vocês pegam ali uma informação da internet. Mas eu quero destacar um outro ponto que é muito importante para vocês pensarem e que sempre foi uma coisa que eu olhei dentro de qualquer conteúdo que eu estou dando para aluno. Pegar da internet não é cola. Pegar da internet é uma continuação do seu estudo. Hoje, pelo menos, a gente enxerga isso, né? Na forma de educação que a gente tem hoje, a gente enxerga isso, porque isso obriga que você vá pesquisar. Às vezes, na aula, você passa um conteúdo, está falando outra coisa, está vendo outra coisa, entra na primeira parte da aula, não participa da segunda, ou não entende conteúdo.
pesquisar novamente, e não só pelo que eu estou ensinando aqui, mas pela visão de outras pessoas, vai ajudar vocês a terem um arcabouço muito melhor de todo esse conteúdo. Então, assim, eu levo em consideração até mesmo que as pessoas pesquisam na internet, porque é pesquisa, é estudo, e eu preciso que vocês vejam cada vez mais esse conteúdo. Não é fácil, não é simples, né? Então, como eu brinquei com algumas pessoas, realmente, a avaliação é fácil para mim, que já estudo isso há mais de 10 anos. Para vocês que estão fazendo isso há mais ou menos uns 4 meses, não vai ser fácil, tá? Então, assim, a gente erra mesmo, a gente vai ter algumas questões que vocês vão ter que pesquisar na internet, mas daqui para frente, quando vocês baterem um olho numa notícia, vocês vão saber interpretar melhor, tá? Então, eu levei em consideração tudo. Algumas respostas acabaram ficando parecidas com a das outras pessoas, porque é óbvio, né? Provavelmente a pessoa jogou ali a pergunta no Google e o Google trouxe a resposta para ela, então, se mais de uma pessoa fez isso, a resposta vai ficar muito parecida. Mas, como eu disse, o importante é vocês estudarem. Então, vamos lá para a correção. Quando falamos de um orçamento bem equilibrado, definimos tetos de gastos em percentuais. Abaixo, escolha qual o cenário mais eficiente para um orçamento familiar. E a resposta correta, baseada na nossa aula, foi 50% de gastos essenciais, 30% de gastos importantes, mas não essenciais, 10% para metas de vida e 10% para reserva financeira. Aqui tem um ponto de atenção. Nessa aula específica que eu dei para vocês sobre montagem de orçamento, tinha a estrutura convencional e tinha ali também a estrutura que você pode montar de acordo com o que faz sentido para você. Por exemplo, tem pessoas que ela não precisa que 50% do orçamento dela seja voltado ali para gasto essencial. Ela tem gastos essenciais baixos, porém os gastos importantes, porém não essenciais, que são lá os amarelinhos que eu mostrei para vocês lá naquela época, às vezes eles são mais altos, então você pode ajustar. Porém, na resposta da avaliação, eu coloquei exatamente de acordo com o que estava no conteúdo. Não troquei percentual, troquei algumas informações aqui para entender e todo mundo acertou essa pergunta, tá? 2. Abaixo, qual a melhor afirmação para definir uma reserva financeira? Reserva financeira é um valor de 6 a 12 meses de nossos custos essenciais investidos em aplicações de liquidez para retirar em momentos de necessidade sem comprometer o nosso financeiro. Então, essa daqui é a melhor alternativa que nós temos aqui para falar sobre reserva financeira, tá? Então, também quem colocou essa alternativa estava certo. Terceiro, qual é o significado da meta SMART? Isso daqui eu sei que deu um bug na cabeça de alguns. Teve gente que acertou, teve gente que errou. Específico, mensurável, alcançável, relevante e tempo. Tá? Então, não tem outra tradução para esse acrônimo, né? Que é exatamente essas siglas. Específico, mensurável, alcançável, relevante e tempo. Quem pesquisou na internet deve ter visto específico com S, ficou meio perdido, mas é a tradução, tá? Ah, mas é tão simples, sim, mas teve pessoas que acabaram indo pesquisar porque não se atentou ao acrônimo, achou que era uma outra tradução, achou que era uma outra coisa, mas basicamente é isso, né? Toda meta ela precisa ser específica, algo que você sabe de fato que você quer, mensurável, poder medir, alcançável, tem que ser alcançável para o prazo que você está colocando, para o esforço que você está colocando, relevante, a importância do que você está fazendo, e baseado em tempo. Meta sem tempo não é meta, ela é só um objetivo X que você está jogando aí sem nenhuma necessidade. O que são gastos fantasmas? São gastos que passam despercebidos no dia a dia, mas que possuem uma relevância grande no financeiro ao final do mês. Muitas de vocês colocaram respostas muito parecidas e isso trouxe para mim a ideia de cada uma quando a gente fala de gasto fantasma. Teve gente que falou que é a compra de roupa, teve gente que falou que é a compra que não estava sob controle, teve gente que falou que era o cartão de crédito. Então, isso traz para a gente muita ideia de que o gasto fantasma ele vai ter uma visão diferente na concepção de cada uma, mas todas estavam certas, tá? Então, aqui também a gente teve bastante acerto. O que é a PEC e como ela afeta nosso comportamento em relação ao dinheiro? Pensamento, emoções e comportamento são responsáveis por nos levar a tomar decisões financeiras boas e ruins. Esse daqui foi unânime, todo mundo acertou. O que é método Ikigai? É um método japonês que visa equilibrar o que gostamos de fazer, o que nos traz dinheiro, nossa vocação e realização de vida. Aqui também todo mundo acertou.
7. Descreva o que é o modelo Lean Canvas de negócio. Aqui eu sei que um monte de gente foi pesquisar na internet, tá? Porque o módulo de empreendedorismo não é todo mundo que vai gostar. É uma ferramenta para montar a estrutura de uma empresa em início de vida. Ponto. Então era isso aqui. 8. Explique o que é um fluxo financeiro de uma empresa. O próprio nome já sugere, né? Fluxo financeiro. É um conjunto de ferramentas que auxilia no entendimento sobre entradas e saídas financeiras de uma empresa. Todo mundo acertou também. 9. Qual a importância de uma DRE para a empresa? Aqui eu recebi texto. Teve gente que pegou na internet, você percebe pela forma como foi construído, teve gente que realmente se dedicou. A pessoa que respondeu isso daqui errou as outras perguntas, deu ponto porque ela se dedicou para responder. A DRE é o demonstrativo de resultados do exercício, é uma espécie de fotografia de uma empresa em um período de tempo que geralmente é de 1 ano. Ele nos permite enxergar fatos já ocorridos para trabalhar estratégias de melhorias contínuas dentro de uma empresa para os próximos períodos. Isso aqui é uma resposta de uma aluna. Eu peguei exatamente a resposta do aluno porque não tinha como ficar melhor, tá? 10. Explique o que é passivo e ativo financeiro de uma empresa. Ativos são todos os bens e direitos de uma empresa, enquanto os passivos são todas as obrigações de uma empresa de curto prazo, ou seja, 1 ano. Isso aqui também foi resposta de uma aluna e também estava certa. Todas as respostas que falaram sobre entrada e saída estavam certas e todo mundo acertou essas duas também. 11. Abaixo, qual das opções melhor representa aplicações de renda fixa? São aplicações onde conseguimos saber o vencimento, valor mínimo, segurança, rentabilidade do nosso dinheiro. Guardem bem esta informação aqui, porque a partir de amanhã entraremos em bolsa de valores e vocês vão entender que na bolsa não tem nada disso. Tá? Por isso que a gente vai falar sobre renda variável. Tá? Inclusive a aula de amanhã está muito boa. 12. Das aplicações abaixo, quais não pagam imposto de renda? Poupança, LCI, LCA e debêntures incentivados. Aqui teve gente que errou também, porque esqueceu de considerar a poupança. Existe uma diferença entre a gente não considerar a poupança como uma aplicação rentável e ela ser uma aplicação. Ela é uma aplicação péssima, mas é uma aplicação. E como benefício, ela é isenta de imposto de renda. Então, a poupança ela também é um investimento. Na aula ali que nós falamos sobre a história da poupança, eu falei sobre isso. Apesar de muito ruim, poupança é considerado investimento e tem esse benefício de isenção de imposto de renda. Por isso que a gente tem tanta gente ainda que está lá na poupança, porque ela é fácil de você aplicar o dinheiro, não tem imposto de renda, só tem uma rentabilidade muito ruim. Então, a poupança também faz parte aqui desse grupo de aplicações que não pagam imposto de renda. LCI, LCA e debêntures incentivadas não pagam imposto de renda porque são atreladas a desenvolvimento do nosso país. Letra de crédito imobiliário, desenvolvimento do setor imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio, desenvolvimento do mercado agro. Debêntures incentivadas, empresas privadas que trabalham com desenvolvimento do nosso país. Estrutura, portos, rodovias, energia, saneamento, tá? Então, essa aqui era a resposta da 12. 13. As aplicações de renda fixa são divididas em duas famílias. São elas, títulos públicos e títulos privados. Título público, tesouro direto. Títulos privados, as demais aplicações vendidas dentro de banco. 14. Expliquem o que são indexadores da renda fixa e quais são as suas funções. Indexadores são taxas pós-fixadas, como Selic, CDI e IPCA, onde suas funções são rentabilizar aplicações financeiras de acordo com as oscilações da economia, que podem variar para mais e para menos. Proteger o nosso dinheiro no curto e médio prazo, da desvalorização e inflação. São também considerados termômetros da economia, uma vez que taxas indexadas muito altas podem mostrar que a economia está passando por momentos difíceis. E o contrário também é verdadeiro. Indexadores mais estáveis podem nos dizer que a economia do país está mais controlada naquele período. Tá? Tivemos respostas um pouco mais simples, tivemos respostas tão complexas quanto essa daqui, mas no fim todo mundo acertou também. Tá? E eu trouxe a resposta aqui um pouquinho mais longa, porque isso aqui vai ser tema do que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Essa oscilação de taxas. E para vocês começarem a se preparar para 2025, porque vamos passar por uma pequena não, né? Porque a gente não passa por pequena, mas iremos passar por turbulências em 2025. Chegaremos nessa parte também. Então preparem o bolso de vocês. 15. Em uma aplicação com vencimento em 375 dias, qual será a cobrança de imposto de renda?
Aqui teve gente que errou por não se atentar à tabela do imposto de renda regressivo. De 0 a 180 dias, 22,5. De 181 a 360, 20%. De 361 a 720 dias, 15%. Né? E de 720 dias para mais, a gente tem ali, então, 15%. Então, em uma aplicação com vencimento em 375 dias, qual será a cobrança do imposto de renda? 17,5%. Tá? Então, para cair para 15%, eu teria que ter uma aplicação acima de 720 dias. Entre 361 até 720 dias, eu estou na alíquota de 17,5%. Teve gente que errou isso também lá no cálculo das rentabilidades. Para mais, a gente já paga a alíquota mínima, que é 15%. Isso não muda. Porém, podemos, nos próximos anos, ter uma correção desse imposto de renda, e a gente também vai chegar nessa parte, também ali no final da nossa aula. A definição é uma aplicação de renda fixa de títulos privados. Seu grande diferencial é a possibilidade de investir no agronegócio através dos bancos com a isenção do imposto de renda para a pessoa física. É uma rentabilidade interessante, além da proteção do FGC. Refere-se a LCA, letra de crédito do agronegócio. Aqui, o próprio fator de falar já investir no agronegócio já remetia ali à ideia da LCA, porque foi a única aplicação de agro que nós falamos até agora. Agora que a gente vai entrar em bolsa de valores, vocês vão ver outras aplicações do agro. Mas até o momento, levando em consideração o módulo 1, 2 e 3, a gente só teve ali as LCAs, letra de crédito do agronegócio. E aqui também foi unânime, todo mundo acertou. 17. Explique a função da taxa Selic, a taxa de juros Selic. Isso daqui também é resposta de aluna. A taxa Selic é a taxa base de juros no Brasil. Seu papel é controlar a inflação em momentos de crise econômica no país. Quando temos uma taxa Selic em alta, ela está tentando frear a inflação e, com isso, as aplicações de renda fixa pós-fixadas passam a rentabilizar mais, enquanto os investimentos de bolsa de valores, por outro lado, podem se desvalorizar uma vez que a Selic está em alta. Eleva os juros das dívidas e, com isso, diminui o lucro das empresas, uma vez que essas terão que pagar mais juros e contribuir menos rendimentos para os acionistas. Isso aqui é uma resposta extremamente completa. Né? Eu não colocaria uma resposta tão completa porque vocês não viram a parte de bolsa ainda, mas quem colocou essa resposta está de parabéns. Se a senhora copiou da internet, eu não sei, mas que a resposta... Ao entrar no Tesouro Direto, me deparei com uma aplicação que paga 13% ao ano, pré-fixada. Também encontrei um CDB pagando 13,15% ao ano, pré-fixado, e uma LCA pagando 12,99%. É correto afirmar que o CDB é a aplicação mais rentável? Teve gente que colocou assim, sim. Tudo bom? Justifique com cálculo. Sim. Não, gente, sim, não tem como, tá? Então, assim, eu já desconsiderei a resposta pelo fato de ser um sim. É justifique com o cálculo. E aí que chegou o grande chabu desta pergunta. Aqui ele está comparando já uma aplicação com outra e ela já tem uma característica específica. Todas elas são pré-fixadas. Pré-fixadas, tá? Então, isso aqui não mudou. Aí a gente tinha lá o cálculo, né? Aqui na resposta não corrigi, mas lá na avaliação estava com a resposta correta, né? Com a pergunta correta. Uma aplicação de R$100 por um ano. Então, uma aplicação de R$100 por um ano. No Tesouro Pré, você tinha 13%, no CDB 13,15% e na LCA 12,99%. A gente ia fazer R$100 mais 13% igual a 113. Só que isso é o nosso retorno bruto. Aí a gente vai pegar o 113 menos 100 e vai ficar R$13 brutos. Desses R$13 eu vou tirar 17,5. Aqui teve uma galera que deu uma patinada. Por quê? Um ano tem 365 dias. A alíquota para 15% é a partir de 720, então teria que ser pelo menos 2 anos de aplicação. Aqui eu tenho uma aplicação entre 365 dias a pelo menos 720 dias para que eu consiga ter essa
taxa de 17,5. Então, como minha aplicação tinha mais de 361, que é para você entrar na faixa do 17,5, o meu imposto de renda para as duas aplicações, tanto para o Tesouro quanto para o CDB, era 17,5, não era 15. 15 acima de 2 anos, tá? Para ser 20%, teria que ser abaixo de 360 dias, 359. Por que eu coloquei aqui tão cravadinho? 1 ano, 365 dias. Porque você vai encontrar aplicações financeiras nesse formato, vencendo com 362 dias, 361 cravado, porque o mercado financeiro ele faz isso. Ele vai cravar para que você pague a maior rentabilidade de imposto de renda. Porque quando um banco consegue fazer você pagar maior taxa de imposto de renda, ele consegue uma isenção fiscal com o governo e a Receita Federal. Então, para ele é interessante que você pague mais imposto, porque ele vai ter uma isenção maior por parte do governo, que aí o governo vai conseguir recolher mais imposto sobre a renda. Então, aqui não é 15, é 17,5, tá? Então, ali, 13 menos 17,5% igual a 10,72. Aí você faz 100 mais 10,72, 110,72. Outro ponto aqui que eu percebi que algumas pessoas erraram. Esqueceram de colocar percentual. Então, não adianta colocar só 17,5, tem que ser 17,5%, senão a conta vai ficar errada, tá? CDB, que rendia mais, né, que a pergunta, é correto afirmar que o CDB é a aplicação mais rentável? R$100 mais 13,15 igual a 113,15. Dos 113,15 eu vou tirar os R$100 no investimento inicial e vou ficar com R$13,15 de retorno bruto. Outra coisa, bruto e líquido. Teve gente que colocou líquido depois bruto. Não, primeiro é o bruto, que é a rentabilidade sem o imposto, com o imposto de renda ainda, e líquido é depois que você desconta o imposto, tá bom? Eu não estava considerando essa parte bruto ou líquido, então assim, eu considerei do mesmo jeito a pergunta, porque isso não estava sendo julgado, digamos assim, se era bruto ou se era líquido. O importante era a estrutura da conta. Então, eu não anulei a pergunta, nem dei erro para a pessoa. Então, olha só, 13,15 menos 17,5% de novo, igual a 10,85. Então, eu vou ter R$100 mais 10,85, final da minha aplicação, 110,85. Aí a gente ia para a LCA, 12,99, quem pagava o menor retorno. 100 mais 12,99, 112,99. 112,99 menos 100, que foi o investimento inicial, 12,99 bruto. 12,99 bruto, menos zero, porque aqui eu não tenho imposto de renda. A vantagem da LCA e da LCI é que elas não têm imposto de renda, 12,99. Então eu coloquei o 00 ali só para desenhar, mas literalmente você não tem imposto. Então a conta acabou aqui. Então o retorno final dessa aplicação é 112,99. Quase todo mundo acertou essa parte. A parte da isenção do imposto e de não ter imposto. Onde vocês deram uma patinada foi exatamente na questão da tabela do imposto de renda. Então, isso é uma coisa que vocês vão acostumando, vocês vão treinando com o passar do tempo, então vai ficar mais fácil. Mas as estruturas dos exercícios, da maior parte de vocês estava certa, tá? Na verdade, a aplicação mais rentável é a LCA de 12,99%, devido ao fator de não ter imposto de renda, mesmo com um retorno menor na questão de rentabilidade. Isso também serviu para a gente entender que, mais uma vez, não é porque uma aplicação ela paga um retorno menor que ela seja, de fato, a menos rentável. Então, eu preciso analisar outros critérios. Imposto de renda, prazo, se é pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. Aqui eu coloquei um exercício que todos eram pré-fixados. Porém, a LCA pagava menos. É um comportamento normal. Você sempre vai encontrar LCI e LCA pagando menos que 100%, ou menos do que as demais aplicações que estão pagando 13%, 14%, 15%, pelo fator dela não ter imposto. Então, antes de afirmar que esta aplicação é mais rentável ou não, faça o cálculo e treine. Treine, porque isso daqui é uma coisa que você só decora treinando. Literalmente a famosa decoreba. 19, que também deu um chabu, né? A 19 tem um ponto ali que é interessante a gente levar em consideração. Isso daqui foi muito mais para que vocês pudessem interpretar. Primeiro, vamos ler a pergunta. Sabendo que a inflação, IPCA, está em 4,79% ao ano, e caso ela se mantenha neste percentual ao longo dos anos,
Quanto renderá uma aplicação em Tesouro IPCA 2035 rendendo? IPCA mais 7% se eu colocar R$1.000 no mesmo. Explique o cálculo. Primeiro ponto aqui que a gente precisa entender. Quando eu coloco aqui, ó, a aplicação vence lá em 2035. Você pode estar fazendo essa aplicação ou este cálculo por dois momentos. Você pode estar considerando 2024 para 2025, ou você pode estar considerando de 25 para 26. Depende muito ali do ponto de vista de cada um. Se eu estou colocando a aplicação agora, fazendo o investimento hoje, eu vou contabilizar dezembro. Então, vai completar um ano de dezembro de 24 a dezembro de 25. Vai completar 2 anos de dezembro de 25 a dezembro de 26, e assim sucessivamente. Quem fez neste formato, contabilizando 2024 até 2035, teve 11 anos no cálculo, enquanto quem considerou de 25 para 35 teve 10 anos. No fim, aqui, os retornos foram diferentes, porque uma aplicação tinha um tempo a mais, uma aplicação tinha um tempo a menos. E isso foi muito ponto de vista de cada aluno. A maior parte de vocês colocou a partir do próximo ano, não considerou dezembro desse ano, colocou 25 para 26. Mas teve aluna que colocou contando agora dezembro. Então, olha, eu estou aplicando agora, e ela vai completar um ano em dezembro de 25. Então, eu não vou fazer 25, 26, eu vou fazer 24, 25, 25, 26, sempre dezembro. Quem fez isso, do 24 para 25, fez certo. Quem fez 25 para 26, também fez certo. Tá? Porque a gente não está aplicando de fato, a gente está fazendo um cálculo. Então, a gente pode considerar ali o período que você está fazendo. Eu coloquei aqui, por exemplo, cravado. Porque senão eu teria um ano de quebra, né? Eu teria que contar de dezembro de um ano a dezembro do outro, de dezembro de um ano a dezembro do outro. Então, eu preferi pegar o ano inteiro. De janeiro de 25 a janeiro de 26, de janeiro de 26 a janeiro de 27, foi contabilizando os anos. Tá? Outra coisa, eu tenho aqui que é o IPCA 2035, mas eu não estou falando o mês que ele vence. Então, eu posso fazer o ano certinho, fechado, 12 meses cada ano. Eu não preciso colocar, ele vence lá em 25 de julho de 2035. Eu não precisei fazer isso, tá? Então, a gente fez aqui o ano a ano. E o ano a ano era o valor inicial da sua aplicação mais o 4,79 e o 7%, que deu 11,79. Então, quem montou essa estrutura toda de 2025 para 26 até lá 2035 teve um resultado de 3.048,10 bruto, menos os R$1.000 investidos, ficou 2.048,10 de retorno bruto. Desse 2.048,10 a gente descontou 15%, né? Porque passou de 2 anos, caiu para a alíquota mínima, foi para 1.740,88 líquido. Aí eu faço 1.740,88 mais 1.000, 2.740,88, tá? Quem montou essa estrutura, seja 24 para 25 ou de 25 para 26, estava certo. Quem entregou esta resposta, eu dei como certo, tá? Onde foi ali que eu dei meio ponto, meio ponto, né? Porque deu 0,25. No imposto. Por incrível que pareça, acertou toda a estrutura, mas chegou no imposto, errou de novo a tabela. Passou de 2 anos, é 15%. Menos de 720 dias, 17,5%. Teve gente que colocou 17,5%. Tá? Então, se atentem ao prazo, certo? Acertou na rentabilidade, uma aplicação híbrida, né? 2 rentabilidades, uma pós-fixada, que era o IPCA, e uma pré-fixada, que era o 7%. Acertou aqui e lá no final, no imposto de renda, errou, tá? Mas aqui a gente considerou 0,25 porque toda a estrutura estava certa. Na resposta acabou ficando o final errado, que o correto seria esse daqui. Mas na estrutura da montagem do exercício, estava certo, tá? Então, assim, mesmo que tenha errado ali no resultado final, é uma questão de interpretaçãozinha no final. Quem fez 2024 para 2025 também teve um retorno um pouquinho maior, porque eu estou dando um mês a mais para aplicação. Isso faz diferença, tá? Então, está certo. Se eu coloquei lá na sua resposta, eu mandei falando que está correto, é porque está correto. É o ponto de vista, certo? Quando a gente vai fazer a aplicação prática, aí é outra história, né? Tem que seguir exatamente do momento que está comprando até completar um ano.
E o último, né? Essa daqui foi dada, né? Porque eu dei a resposta lá em cima nas anteriores, eu botei ela aqui embaixo só para literalmente dar uma para vocês de graça, porque eu já sabia que ia ter gente que ia ter dificuldade na 18 e na 19. Cite os 3 principais indexadores da renda fixa. Se você respondeu lá em cima o que era indexador, isso daqui você tirava de letra. Então, essa daqui foi dada. Selic, CDI e PCA. Então, assim, foi dado. Quem errou a 18 e a 19 acabou recuperando o ponto ali, porque eu coloquei essa daqui. Tá? Mas, no resumo, parabéns para todas vocês. Para uma primeira prova, para quem não faz isso, e como eu já disse para vocês antes, isso aqui é conteúdo que você vai estudar no 4º ano de economia. Você vai estudar no 3º ano de administração. Acho que demora muito tempo para aprender isso daqui. Tá? Entender a lógica por trás. Vocês estão fazendo um curso há 4 meses, vocês conseguiram quase gabaritar as avaliações. Quase, como eu disse, a nota mais baixa foi acima de 7. Então, assim, parabéns, certo? A questão dos cálculos, não se preocupem, treinem, tá? Isso daqui é decoreba, você tem que ir fazendo, treinando, vendo as dificuldades do dia a dia, faz parte. Mas, no resumo, estou muito feliz. Estou feliz com o compromisso de vocês, com as respostas completas, com a questão de quem eu fui conversando no particular durante essa semana, né, nos atendimentos individuais. Fiquei muito feliz porque vocês questionaram e tentaram entender alguns outros pontos. Isso é muito bom, porque agora vocês vão ter que ter um senso crítico muito maior, que nós vamos entrar em bolsa de valores. A bolsa de valores não é óbvia. A renda fixa é. A renda variável não é. Vocês vão entender isso a partir de amanhã. Tá? Então, em resumo, palmas para vocês, porque vocês foram muito bem, tá? Parabéns. Muito bem. E aí, eu quero trazer aqui para vocês uma outra coisa que está acontecendo muito aí no mercado, que afeta um pouquinho da nossa avaliação, né? Então, olha só. O que os aumentos no Tesouro Direto impactam nos seus objetivos? Isso daqui é uma dica, tá? Não é bem uma dica, né? É para vocês entenderem o que a gente leva em consideração quando eu estou fazendo um cálculo de rentabilidade, pensando numa meta. E também, com isso, eu vou fazer análise de mercado atual e futuro. Parece uma coisa muito complexa, né? Mas vocês vão ver que não é. Mas eu quero trazer aqui primeiro um problema, tá? Para a gente olhar algumas métricas e algumas coisas que não são tão lógicas, mas que é para vocês saírem do óbvio. Porque às vezes uma aplicação ela pode pagar mais, porém ela ser extremamente arriscada e não fazer sentido. E uma aplicação ela ser mais segura e menos rentável, mas ela fizer mais sentido para você. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Imagine que seu foco é alcançar o dobro do valor investido em uma aplicação. Você tem 2 rentabilidades diferentes em um momento de otimismo financeiro no Brasil. Sua aplicação paga Tesouro pré-fixado 10% ao ano 2031. Enquanto em dias atuais, a mesma aplicação Tesouro pré-fixada que lhe remunera com 14,30% ao ano 2031 até o vencimento. Vamos dizer que você tenha R$ 10.000 hoje para realizar essa aplicação. Pergunta: em quanto tempo sua aplicação dobraria de valor em cada uma das aplicações e qual será a diferença percentual de retorno de uma aplicação para outra? Vamos aos cálculos. Primeira coisa que eu quero falar aqui, antes de eu ir para a parte do cálculo, é o motivo disso daqui. Vocês vão viver, agora como investidoras, vários momentos com várias rentabilidades diferentes para uma mesma aplicação. Quem está acompanhando o Tesouro Direto, desde 2, 3 semanas atrás, porque não é a primeira revisão que eu trago o Tesouro Direto com essa análise, deve estar percebendo que todo dia o Tesouro Direto está pagando uma taxa melhor. Todo santo dia você pega prefixado pagando muito bem, Tesouro IPCA pagando muito bem, e tem um motivo para isso estar acontecendo, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Só que eu quero mostrar para vocês como faz diferença você aproveitar os momentos que você está agora, não ficar tentando acertar o momento certo para comprar. Imagina que ano passado, ou ano retrasado, você tinha um Tesouro pré-fixado 2031 te pagando ali 10% ao ano. Essa mesma aplicação hoje, com o Brasil na forma como ele está hoje, com vários problemas, está pagando 14,30%. Esses 10% foram verdadeiros há 2 anos atrás, e esse 14,30 é o que ele está pagando hoje.
Então, hoje ele está pagando 14,30. Então, quando eu tenho, isso pode parecer um pouco óbvio, né? Quando eu tenho uma aplicação que rende menos, é óbvio que eu vou demorar mais tempo para dobrar o dinheiro investido, né? Porque eu tenho menos rendimento. Quando eu tenho uma aplicação que me paga mais rendimento, é possível que eu consiga dobrar o valor do investimento em menos tempo. Por que isso é importante? Porque não necessariamente quando eu faço uma aplicação eu ganho somente a rentabilidade. Eu também ganho antecipação do meu objetivo. Então, se antes eu ia demorar 10 anos para alcançar uma meta, se eu pego uma boa rentabilidade ou se a minha carteira de investimentos tem uma boa rentabilidade, é bem provável que eu alcance isso antes do meu prazo. Então, se eu ia demorar 10 anos, eu posso estar demorando agora 5. Então, depende muito da rentabilidade que você pega. Então, vamos olhar isso num cálculo, como que ficaria. Então, olha só. Hoje no Tesouro Direto, isso daqui é de hoje, especificamente, nós tínhamos lá o Tesouro Pré-fixado 2031 pagando 14,30. Existem expectativas do mercado que ainda vai aumentar mais, tá? Tem muita coisa aqui para a gente falar sobre isso, para vocês entenderem por que isso vai acontecer e para vocês se prepararem. Porque a janela de oportunidade está abrindo outras janelas de oportunidade. Então a gente entende que a economia está muito ruim, que vamos ver algumas questões fiscais, que a gente vai falar daqui a pouco, só que não tem expectativa de melhora disso para 2025. Senhoras. Preparem os bolsos, apertem os cintos, porque 2025 não tem uma expectativa de mercado muito boa. E geralmente o mercado é bem otimista. Dessa vez, a gente está com alguns problemas um pouco mais sérios, mas a gente vai chegar nessa parte também. Não para ficar com medo, mas para vocês se prepararem e não deixarem dinheiro na mesa. O que eu quero dizer com isso? Para vocês não perderem a oportunidade de investimento, certo? Então vai ter que acompanhar mais ainda daqui para frente. Então, olha só. Tesouro pré-fixado pagando 10% ao ano 2031. Vamos fazer o cálculo. Ano 1, 25 para 26, 10 mil mais 10%, 11 mil. Ano 2, 26 para 27, 11 mil mais 10%, 12.100. 27 para 28, ano 3, 12.100 mais 10%, 13.330, 310. Ano 4, 28 para 29, 13.310 mais 10%, 14.641. Ano 5, 29 para 30, 14.641 mais 10% igual a 16.105,10. Ano 6, 30 para 31, vencimento da aplicação. 16.105,10 mais 10%, total 17.715,61. Repare que, ao final do período, a aplicação não dobrou o valor. Então, quantos anos ainda seriam necessários para dobrar o valor? Então, vamos lá. Ano 7, se essa aplicação durasse mais tempo, tá? Se a gente conseguisse estender o prazo dessa aplicação por mais tempo. Ano 7, 31 para 32, os 17.715,61 mais 10% igual a 19.487,17. Ano 8, de 32 para 33, 19.487,17 mais 10%. Agora a gente dobrou, 21.435,88. Só que tem um fator aqui muito importante. A minha meta é dobrar o valor, certo? Eu quero dobrar o valor que eu investi. Neste momento, se o seu foco é dobrar o seu dinheiro, isso teria acontecido no 8º ano, no entanto, precisamos descontar o imposto de renda. Então, eu vou pegar lá os 21.435,88, menos os 10 mil que rendeu, aliás, que eu investi, sobrou 11.435,88 bruto. Desse valor, eu tiro 15% de imposto de renda, sobrou 9.720,50. Faço esse valor mais os 10 mil iniciais, 19.720,50. Esse daqui é o primeiro ponto. Na verdade, é o segundo ponto. Né? Primeiro ponto, com 6 anos, o tempo convencional da aplicação, não consigo dobrar o meu dinheiro porque está rendendo 10% ao ano, uma taxa pequena. Segundo ponto, quando eu consigo dobrar o valor da aplicação, que é lá no ano 8, e eu desconto o imposto de renda, eu volto para o número 19. Ou seja, se o meu foco é dobrar mesmo descontando o imposto de renda. Então, provavelmente, eu vou ter que aplicar esse dinheiro por um pouquinho mais de tempo. Então, olha só.
Eu finalizei ali o ano 8 com 9.720,50 de rentabilidade, mais os 10.000, 19.720,50. Mas esse não era o meu foco. Meu foco é dobrar mesmo com desconto. Então, o que a gente faz? Observe que após o desconto do imposto de renda regressivo, sua aplicação volta a não dobrar. Então, seria necessário mais um ano de aplicação pensando no desconto do imposto de renda obrigatório. Então, vamos para o ano 9. 33 para 34. Os 21.435,88 do ano 8, mais 10%, 23.579,47. Vou fazer o mesmo cálculo. Valor bruto, menos investimento inicial, sobrou 13.579,47. 13.579,47 menos 15%, agora ficou 11.542,55. Aí eu faço o cálculo final. 11.542,55 mais 10 mil reais, igual 21.542,55. Agora sim, depois de 9 anos com essa rentabilidade e com desconto do imposto de renda, você terá o dobro do valor investido. Tá? Então, olha só, a aplicação de 5 anos, 6 anos, na verdade, né, não dobrou o seu dinheiro. Você precisa de mais 3 anos dentro desta mesma aplicação, se ela tivesse, porque isso não existe, tá? Então, assim, eu vou colocar o meu dinheiro numa aplicação para 2031. Se ela não dobrar, eu consigo deixar nessa mesma aplicação? Não, porque ela vence em 2031. A não ser que você tenha sorte e azar também ao mesmo tempo, de pegar uma taxa tão alta lá em 2031, é bem provável que lá em 2031 a gente espera pelo menos que essa taxa tenha caído. Então você não vai conseguir dobrar o seu dinheiro. Aqui é só para título de exemplo. Tá? Se eu conseguisse fazer isso, manter o meu dinheiro numa aplicação que ainda continua me pagando 10%, demoraria 9 anos com desconto do imposto de renda. Então, olha só, você demorou 9 anos para dobrar o seu dinheiro com o imposto de renda. Agora que vem a questão. E se eu encontrasse essa aplicação de 14,30? Será que eu vou demorar 9 anos também para conseguir dobrar o meu dinheiro? Vamos ver no cálculo. Então, olha só. Hoje nós temos esse título pagando 14,30 para 2031, né? Para 6 anos. Vamos fazer o cálculo. Fazendo ano a ano aqui, eu tenho 10 mil mais 14,30 igual 11.430. Ano 2, mais 14,30, 13.064,49. Ano 3, mais 14,30, 14.930,71. Ano 4, 17.068,9. Ano 5, 19.508,83. Ano 6, 22.298,59. Ou seja, em 6 anos ele dobrou o dinheiro. Em 6 anos ele já dobrou o dinheiro. Tá? Vamos fazer o cálculo aqui da rentabilidade líquida. 22.298,59 menos os 10 mil, 12.298,59. 12.298,59 menos 15% ficou 10.453,80. 10.453,80 mais 10 mil, 20.453,80. Ou seja, esta aplicação em 6 anos dobrou de fato o seu dinheiro, mesmo com desconto do imposto de renda. Então, se nós não estivermos muito loucos pelo horário da noite e por ser uma sexta-feira, a gente ganhou 3 anos. Pelo fator de ter encontrado uma aplicação que paga um pouco melhor, nós ganhamos 3 anos. 3 anos para uma meta é muita coisa. Então, por exemplo, a gente fala que o curto prazo é de 1 a 2 anos. 3 anos a gente está falando de para médio prazo. Você acabou de ganhar 3 anos para alcançar a sua meta de forma antecipada, do que com outro que demorava 9. O outro você demorava 9 anos para alcançar o dobro do valor investido. Com essa, você consegue em 6 anos. Quem pegou ali o cálculo que eu mostrei nas aulas anteriores do Tesouro IPCA 2035, lembra que para você triplicar e depois do desconto do imposto de renda, conseguir 2,5 vezes o seu dinheiro, demorava 10 anos. Aqui eu estou falando que com 6 anos já consegui dobrar o dinheiro. 6, 10. O que você prefere? Uma aplicação que vai te pagar em 6 ou que vai te pagar em 10? O seu objetivo. Tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente levar em consideração. Quando eu sei escolher uma boa aplicação que me paga uma boa taxa pré-fixada, eu posso alcançar uma meta antes do prazo.
eu também tenho que levar em consideração uma outra coisa. A rentabilidade da minha carteira de investimentos. Quando a gente chegar lá no final do curso, perto do final do curso, lá no último módulo, o último módulo é montagem de portfólio. Na montagem de portfólio, a gente vai pegar investimento em renda fixa, de renda variável, investimento internacional, criptomoeda, que vocês vão aprender ainda. Todas essas aplicações têm rentabilidades diferentes. A média desta rentabilidade é como se fosse aqui a taxa pré-fixada. Eu quero, na minha carteira, uma rentabilidade sempre acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Se eu consigo uma rentabilidade acima de 10% na minha carteira, com todos os meus investimentos, como a gente viu numa aplicação anterior, em 9 anos eu dobro o meu dinheiro. É a mesma lógica, só que essa taxa, né, essa rentabilidade que a gente está falando aqui, ela é de um conjunto de aplicações financeiras, não somente de uma. Então, cada aplicação paga uma rentabilidade diferente. Quando eu somo todas elas e tiro uma média, esta média é a rentabilidade da minha carteira. Vocês vão aprender isso lá na frente para que a gente consiga trabalhar estratégia. A ideia da estratégia é que você alcance seus objetivos antes do prazo, tá? Então, aqui até agora a gente entendeu que com esta aplicação você dobra o seu dinheiro em 6 anos de fato. Agora, podemos dizer que o mesmo, após o imposto de renda, a aplicação lhe pagou o dobro do valor investido em 6 anos. Mas e se levássemos a mesma aplicação por mais 3 anos igual à anterior? Né, por 9 anos. A outra levou até 9 anos para dobrar o dinheiro. E se a gente fizesse a mesma coisa aqui com essa aplicação que paga 14,30? Vamos enxergar como é que fica isso. Aí a gente teria ano 7, 8 e 9, igual ao anterior. Aí eu teria final do ano 7, 25.487,29. Olha só como os juros compostos já começam a produzir mais dinheiro, porque de um ano para o outro ele produziu R$3.000 a mais, ó. 22.298 virou 25.487, mais do que R$3.000 a mais. Aí você tem ano 8, 25.487 e 29 mais 14,30 foi para 29.131,97. Ou seja, ele trouxe quase R$4.000 a mais de valorização de um ano para o outro. Aí, o último ano, 29.131,97 mais 14,30 virou 33.297,84. Ou seja, trouxe para mim aí também mais quase R$4.000 de valorização. Ou seja, na aplicação anterior, com 9 anos, nós tínhamos líquido 21.542,55. Nesta aplicação aqui, a gente tem líquido 29.803,16, porque eu vou também descontar o imposto de renda ali sobre a rentabilidade. Tá? Então, olha só. Você tem 2 cenários diferentes. Alcançar sua meta com 6 anos ou quase triplicar o valor investido em 9. A aplicação em si, a gente não vai encontrar pagando 14,30. Mas na montagem da minha carteira de investimentos, pela média do retorno das minhas aplicações, eu posso conseguir esse 14,30. Tá? Então, para mim conseguir uma rentabilidade anual de 14,30 nos meus investimentos, somando todos eles, eu tenho que ter o quê? Visão de mercado. Eu tenho que estar olhando as aplicações, eu tenho que estar investindo constantemente, tá? Porque com isso eu vou conseguindo o equilíbrio dos mercados. É por isso que para algumas de vocês que estão um pouquinho mais avançada, não fazem só o Rica comigo, já fizeram consultoria e outras coisas, tem carteira de outros investimentos. E eu olho essa carteira como um todo, porque eu quero que vocês tenham mais retorno. Aqui eu tenho uma ótima aplicação me pagando 14,30, mas ela é uma aplicação. Pode ser que no futuro eu já não encontre mais dela para comprar, né? Lá depois de 6 anos. Venceu a aplicação, e aí? Onde que eu vou colocar? Então, a gente procura ter isso daqui na nossa carteira. Ter essa rentabilidade 14%, não necessariamente 14%, né? 10%, 11%, 12%. Porque é esse potencial de rentabilidade que faz com que o seu dinheiro se multiplique. Que aí você consiga aumento de patrimônio. Tá? E aí a gente tem alguns pontos para a gente analisar aqui, então, pensando nessa análise toda. Lições. Uma aplicação com retorno mais elevado pode reduzir o tempo para alcançar uma meta. Este é o primeiro ponto. Mas eu também quero destacar aqui que não adianta você correr para ter uma rentabilidade alta e correr risco, e isso não fazer parte do seu perfil.
Inclusive, vocês vão ter um material complementar depois da aula de amanhã de perfis de investidoras, tá? Para você identificar qual que é o seu perfil de investidora. Conservadora, moderada, arrojada? Você é a pessoa que vai se dar melhor na bolsa, na renda fixa? Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque quando eu coloco aqui, ó, retorno mais elevado, eu estou falando, às vezes, de correr risco. Ah, Bruno, mas você falou que o Tesouro Direto é a aplicação mais segura do Brasil. É, porém, a gente vai entender por que ela está pagando tanto e por que isso é um fator de risco, tá? O fator de juros compostos é exponencial depois de certo ponto. A gente viu ali que a aplicação vai dando saltos de R$ 3.000 de ano a ano. E isso é exponencial. Isso porque eu estou falando de R$ 10.000. Quando você chega nos seus primeiros R$ 100.000 investidos, ele começa a dar salto em cima de salto. A gente fala hoje, vocês vão entender isso mais para frente, mas a gente fala no mercado financeiro que R$ 100.000 representa a formação de 33% de um patrimônio para alcançar 1 milhão. Ou seja, 100 mil representa 33% da meta de alcançar o seu primeiro milhão. Porque ele, com os juros compostos, através de um período de tempo, vai conseguir multiplicar o seu dinheiro até ele chegar no 1 milhão. Então, esses 100 primeiros R$ 1.000 é muito importante. A gente fala aqui, seus primeiros 1.000, depois seus primeiros 10, depois seus primeiros 100, depois seu primeiro milhão. Automaticamente, seu dinheiro vai dando cria. Eu não sei se vocês assistiram uma novela chamada Fina Estampa, que a Griselda joga na loteria, ganha, e tem um período específico ali da novela que ela fala assim que ela não precisaria mais trabalhar, porque o dinheiro dela está igual o coelho, fazendo dinheiro em cima de dinheiro. É isso aqui, juros compostos. É sobre o montante, é sobre o tempo, então ela não precisa se esforçar mais para trazer esse retorno para os investimentos dela. Por isso que a gente fala que o fator juros compostos é exponencial depois de certo ponto. Este certo ponto, geralmente, é quando você alcança os primeiros 5 ou 10 anos como investidora, tá? E não tem muito como a gente burlar essa regra. Não tem como a gente passar por cima do tempo, né? O tempo vai passar de qualquer forma. Você escolhe como você vai passar ele. Eu prefiro passar investindo e aproveitando as rentabilidades, tá? Então, juros compostos vão ser muito importantes aqui. Como eu disse, o tempo é extremamente poderoso nos investimentos. Tempo, juros compostos e investimento mensal, independente de quanto você investe. Ah, mas eu invisto tão pouquinho, 50, R$ 100. Mas isso ao longo do tempo, com a taxa de juros certa, né, o retorno, a rentabilidade certa, isso pode aumentar exponencialmente. Deixar para amanhã pode lhe deixar pobre. O maior risco para o investidor é não investir. De verdade. O maior risco que existe para o investidor é não investir. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Saber escolher aplicações é tão importante ou mais importante do que o valor investido. Porque não adianta nada você ter um valor muito alto para investir, mas não saber escolher a aplicação. Por exemplo, do que adianta você ter R$ 10.000 e deixar na poupança, ou numa previdência, ou num PIC, ou num consórcio? Agora, se você sabe aplicar, você consegue fazer o seu dinheiro se multiplicar muito mais vezes por conta própria, tá? Certo? Então, essas que são as nossas lições. E aí, a gente vai para o giro de notícias. E o giro de notícias hoje está um pouco polêmico. Olha só, vocês devem ter ouvido isso aí nos últimos dias, né? Pacote fiscal é nada satisfatório para 58% do mercado. Quem é o mercado? Somos nós. Nós somos o mercado. Christopher Garman, da CNN, diz: juntar pacote fiscal com isenção de imposto de renda foi um tiro no pé. Tiro no pé de quem? Do governo. CNN Money. Frustração no mercado segue com falta de reforço no pacote fiscal, diz Isrow, que é a analista. Do que nós estamos falando? Eu não sei o quanto vocês estão acompanhando aí, principalmente o Haddad, que ele é o nosso ministro da Economia, mas na semana passada, foi semana passada ou foi essa semana? Agora eu fiquei na dúvida, mas entre essas últimas 2 semanas, queridão aqui, o Haddad, trouxe o pacote fiscal. O que é o pacote fiscal? Vamos lá. Assim como eu e você, o governo tem o seu orçamento. Ele tem a entrada do ativo, ou seja, do dinheiro, bem direito,
E aí tem o passivo do outro lado, obrigações e deveres. Qual que é a grande questão? O governo sempre arrecada menos do que ele gasta. Quando o governo arrecada menos do que ele gasta, a gente começa a ter o rombo fiscal. O que é o rombo fiscal? Imagina que a sua conta bancária começa a ficar negativa. Só que sua conta, às vezes, cai em alguns 1.000, 2.000, 3.000 reais. O rombo do governo é na casa dos trilhões. Nós temos trilhões de rombo fiscal, tá? Herança de eleições anteriores, tá? A gente brinca que o Lula tá vivendo o próprio karma, porque isso começou com ele e é ele que tá pagando a conta agora. Então, assim, nós tivemos 2 mandatos Lula, nós tivemos Dilma, nós tivemos Temer, tivemos Bolsonaro, estamos tendo Lula de novo. Com o passar dos anos, dessas dobradinhas, o rombo fiscal foi aumentando. O governo está arrecadando muito imposto, muito imposto, muito imposto, mas ele está gastando muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Assim como a gente fala que a Selic em alta faz com que as dívidas fiquem altas e as aplicações paguem mais, a dívida do governo também é atrelada à taxa Selic. Então, quando a taxa Selic aumenta, a dívida do governo fica altíssima. Então, como qualquer pessoa que está devendo, o governo também não quer que a taxa Selic aumente, porque ele vai ficar com uma dívida ainda mais cara. Então, o que a gente começa a ver com isso? Quando você compra investimentos no Tesouro Direto, você está financiando a dívida pública, ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo e falando, governo, olha, eu estou te emprestando dinheiro, mas eu quero receber esse dinheiro com juros. Por existir essas manchetes aqui, né, esse receio fiscal que está acontecendo, as pessoas não querem emprestar dinheiro para o governo, não querem comprar dinheiro, colocar dinheiro no Tesouro Direto. Então, para o Tesouro Direto ele ser uma vitrine que te atrai, ele precisa ter ali um valor de rentabilidade mais alta. É por isso que a gente está vendo título pré-fixado e IPCA pagando tão bem nas últimas 2 semanas. E vai continuar pagando muito melhor. Tá? Por quê? Para ser vantajoso agora para as pessoas, ele vai ter que pagar mais. Então, o governo ele está colocando títulos para serem negociados lá no Tesouro Direto todos os dias, pagando muito bem. Hoje você tem, por exemplo, o título 2000 e... Deixa eu pegar aqui que agora não lembro de cabeça, mas a gente tem aqui o Tesouro pré-2027, que ele está um docinho para quem pode investir e esperar lá o tempo da aplicação. Deixa ele carregar aqui que eu já mostro para vocês. Por quê? Ele está hoje nesta situation. Isso aqui é bizarro. 14,63. Ele oscila, né, durante o dia, ele chegou a bater 14,30 hoje, o pré-fixado 2031. E ele chegou a bater 14,80, se eu não me engano, agora no período da tarde, no 2027. Então o governo vem pagando aqui, ó, taxas altíssimas. Olha os IPCAs aqui, ó. 7,32, 6,92. Isso aqui a gente não vê desde a época lá da Dilma, já falei isso aqui para vocês, né? Então, a gente tem essas taxas aqui do retorno muito mais alta. E aí, automaticamente, né, o governo, quando você vem aqui no Tesouro Direto, compra mais aplicações que estão pagando mais, ele está te devendo mais dinheiro agora. E aí é o que a gente tem em contrapartida? A desvalorização do real comparado ao dólar. Nós batemos um dólar de R$6 e anotem o que eu estou dizendo, porque eu acertei ano passado, eu acho que esse ano eu vou acertar de novo, infelizmente. O dólar vai bater 7. Ele vai bater 7. Pode anotar aí no seu caderninho e me cobrar no futuro. Esse dólar, se ele não bater 7, ele vai bater muito próximo disso. Bruno, você é uma pessoa que trabalha com bola de cristal? Não, não é bem isso. É que é muito comum isso acontecer. A gente tem um conjunto de coisas negativas acontecendo nesse governo. E o que aconteceu, né, então? Todo mundo sabe que o governo ele cobra muitos impostos para cobrir tudo, né? Seus gastos, programas assistenciais, benefícios. Só que o governo gosta de dar benefício para os próprios colaboradores, né? Você vê deputado aprovando valores de salário, várias coisas assim. Ou seja, eles não querem cortar do bolso deles, né? Do salário deles, para que seja redistribuído esse dinheiro. Então, o que o Haddad fez, porque estava sendo cobrado por isso? Um pacote fiscal.
Nesse pacote fiscal tem uma série de coisas que devem ser cortadas e arrecadar ali mais 70 bilhões de reais entre 2025 e 2026. Ele não vai conseguir fazer isso, por um fator muito simples. O governo abandona as próprias metas, tá? O governo é assim como qualquer outra pessoa, tem que tomar muito cuidado com a meta porque ele abandona. Então, isso daqui já é uma coisa que os analistas do mercado financeiro, isso não sou eu que estou falando, são os analistas, estou bem longe disso, né? Os caras que sabem tudo, eles estão falando que o governo Lula está tendo uma desaprovação muito grande, muito parecida com o que aconteceu na época da Dilma, e nós podemos sim, no futuro não muito distante, ter um impeachment, tá? Então, assim, isso já está meio que no radar do mercado financeiro. Nesse pacote fiscal, e aí vamos entender uma coisa que é muito importante, por isso que eu falo que a política ela está relacionada diretamente aos seus investimentos. Senhora, por tudo que é mais sagrado, preste muita atenção aqui. Isso não é preferencialismo, tá? Eu não tenho partido. Sendo bem sincero, não tenho partido. Mas o PT governa para os pobres, ou seja, a galera que recebe menos de 3 mil reais. Isso não sou eu que estou falando. Isso é pesquisa de mercado. O mercado sabe que o PT se elege pela massa que ganha menos de 2, 3 salários mínimos. A gente está falando de quem recebe menos de 5 mil reais. A galera que recebe mais de 5 mil reais, que é uma parcela bem menor da sociedade, vai votar na direita, e pessoas que recebem acima de 10 mil reais, que geralmente são os empresários, nem cogitam a hipótese de votar no PT. Guarda essa informação. Pois bem, hoje vamos falar assim em números só para fazer um cenário para vocês entenderem. 80% dos brasileiros, é um pouquinho mais do que isso, acho que é 83% ou 85%. Vamos falar 85%. 85% dos brasileiros recebem menos de 5 mil reais. O Haddad chegou com o pacote fiscal dele e falou assim, gente, é o seguinte, nós vamos isentar o imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais. Ou seja, 85% das pessoas que recebem menos de 5 mil reais vão ter isenção de imposto. Isso seria maravilhoso. Por quê? Uma vez que você tem menos cobrança de imposto, sobra mais dinheiro no seu bolso, certo? Se sobra mais dinheiro para o seu bolso, eu estou falando que é uma galera que recebe menos de 5 mil reais, eu estou falando de classes B e C, que é a galera que ali tem um poder aquisitivo menor. Quem recebe menos de 5 mil reais e tem um dinheirinho livre ali no seu orçamento, vai consumir. Ou seja, vai comprar roupa, vai comprar alimento, vai comprar lazer, porque não tem, porque o imposto, a gente trabalha até maio, de janeiro a maio, para pagar imposto. E aí que está a questão, 85% das pessoas no nosso país vão ter esta isenção se ela for aprovada, porque ela ainda não foi, tá? E duvido muito que ela seja. Vamos chegar nisso também. Então, o que aconteceu? Eles vão isentar, pelo plano deles, né, pelo pacote fiscal, isentar essa galera, ou seja, 85% do Brasil vai ter menos cobrança de imposto de renda. Só que a galera, os outros 15%, é a galera que recebe mais de 50 mil, né? Mais de 5 mil, mais de 10, mais de 50 mil. O Haddad pretende tributar esta galera que recebe mais de 5 mil, de 5 para cima, né? 5, 10, 15, 50 mil reais. Só que estas pessoas que recebem mais de 50 mil reais são só 15%. Eu estou trocando a arrecadação de 85% de impostos por 15%. Vocês não acham que tem alguma coisa de errado nessa conta? Peraí. Eu tinha 85% de renda entrando, agora eu só vou ter 15%. Entrava 85%. E se com 85% eu já não conseguia pagar as contas, imagina agora com 15%. Só que, mais uma vez, o governo PT governa para quem recebe menos de 5 mil reais, que é a grande massa da sociedade. Ou seja, é óbvio que a pessoa que vai ser isentada do imposto de renda vai achar isso no primeiro momento lindo. Mas aí a gente vai ter uma outra questão. Se esse dinheiro ficar no bolso das pessoas, desses 85% da população, eles vão ter mais poder de compra, certo? Os outros 15% que vão ser tributados, vão pagar esse imposto para o governo, além de ser menos gente, e não adianta, porque o valor que vai ser arrecadado a menos
por mais que seja as fortunas, sejam pessoas que recebem mais de 50 mil reais, não é a mesma coisa que os 85. Os 85 contribuem com trilhões de reais. A gente vem batendo recorde desde janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses, até novembro. É que novembro ainda não saiu, mas provavelmente foi isso também. Até outubro, a gente bateu recorde no Brasil de arrecadação de imposto. O Brasil está em primeiro lugar no país que mais arrecada imposto no mundo. E aí o que acontece? Eu estou isentando essa galera, esses 85%, estou cobrando a galera dos 15%. Tá? Esse 15% ainda é pouco porque não cobre. Aí a galera dos 15% vai falar assim, tá bom, vocês vão me tributar? Beleza. Já que a galera, os 85% agora tem mais dinheirinho no bolso, sabe esse jogo de caneta aqui, que geralmente eu vendo a 10 reais? Agora eu vou vender ele a 30. Como assim 30? Tá vendo essa cola aqui, bastão? Geralmente ela é 10 reais, né? Eu vou vender ela a 50. Ué, agora você tem 85% da população com mais dinheiro, eles podem pagar mais caro. O que a gente tem? Aumento da inflação. Ou seja, isentar a galera, os 85%, não foi a solução. Por isso que eles estão colocando aqui, o Christopher colocou, né? Juntar pacote fiscal com isenção de imposto de renda foi tiro no pé. A gente vai arrecadar menos dinheiro, o produtor, o dono de empresa, vai repassar esse imposto que ele vai pagar dentro do produto final, e a galerinha que vai ser isenta do imposto de renda vai pagar isso lá na outra ponta no supermercado. E sabe qual o grande problema? Quando você tem esse tipo de situação, o dólar dispara mais ainda, por isso que a gente está falando que o dólar ele vai tranquilamente bater 7 reais. Só que temos um problema que agrava muito a nossa situação. Tudo que você coloca na sua mesa hoje é dolarizado. O arroz, o feijão, o pão, pãozinho da padaria, sabe? O trigo ele é dolarizado, tudo isso é cotado em dólar. Se a gente tem o dólar disparando, vai ficar muito mais caro, vai chegar o preço na sua mesa. Então você tem isenção de um lado, mas do outro lado você tem muita coisa ficando mais cara. Por isso que a gente corre o risco de ter uma alta inflação nos alimentos ano que vem. Então, assim, existe já algumas expectativas de que, por exemplo, o café vai chegar a 40 reais. Gente, eu sou viciado em café. Imagina as aulas que eu vou dar aqui para vocês. Misericórdia, eu não quero estar na minha pele, nem nas de vocês. Então, imagina só, o seu café, o seu pãozinho, o seu arroz e feijão, que é básico, empresas não conseguindo contratar, porque contratar você vai ter que pagar um salário para a pessoa e você vai produzir menos, e o pouco que você produzir você vai ter que vender muito caro, vai ter uma briga por preço muito grande, e ano que vem, o governo ele não vai estar focado no mercado, o governo ele vai estar focado na eleição de 2026, porque geralmente o governo ele começa o mandato enxugando gastos para melhorar, né, a dívida do país, e com isso ele deixa para gastar mais dinheiro com campanha eleitoral lá no ano de reeleição. Porque, bom, ele fez durante 3, 4 anos um ótimo trabalho, então agora ele vai acelerar a máquina pública para produzir dinheiro para a campanha eleitoral. No governo do Lula, a gente não teve isso, pelo contrário, ele já começou o mandato dele estourando, pisando o pé ali no acelerador e gastando dinheiro. Lembra que ele prometeu que ia ter redução dos alimentos, a história da picanha, que virou meme na internet, etc, etc. Ele falou também que ia zerar a dívida. Qual que é o grande problema? Hoje, o Brasil já tem de dívida o total de 75% do PIB, Produto Interno Bruto. Ou seja, vamos falar de 100%. O governo produz 100% e desse 100%, 75% já está prejudicado com dívida. É como se eu produzisse 100 reais, entrou 100 reais aqui na minha conta, mas eu já tenho que pagar 75 reais de dívida. Isso pode chegar a 86 ano que vem. Então, quando você começa a ter um país que você tem uma produção de produtos, venda, impostos, que não está pagando gasto público, isso gera desespero no mercado financeiro, e o mercado somos nós. E aí começa o medo do mercado financeiro, que são os credores do Tesouro Direto. Tesouro Direto deve para mim e para vocês. A gente começa a ficar com medo. E aí, ele vai conseguir pagar essa conta? Não vai? Quem é que vai pagar? Banco Central. Banco Central vai fazer o quê? Imprimir mais dinheiro. Imprimir mais dinheiro não traz solução, pelo contrário, vai fazer tudo ficar mais caro. Então, assim, numa leitura de mercado,
a gente consegue entender um pouquinho por que os tesouros estão pagando tão bem. É porque o governo ele precisa chamar sua atenção. Afinal de contas, ele está muito endividado. Quebrar não quebra, tá? Ah, mas meu Deus do céu, se o governo chegar... Gente, se o governo quebrar, se o Tesouro Direto quebrar, toda a nossa vida financeira já quebrou. Não vamos estar aqui, não vamos estar fazendo aula. Não, eu vou estar fazendo aula normal porque é online, não tem estrutura física para pagar, mas você não vai ver, por exemplo, o seu banco, sabe? Itaú, Santander, Bradesco, grandes empresas, Petrobras, Vale, vão ter quebrado. Então, assim, a gente espera que isso seja um pouco mais leve, porém não são essas expectativas para 2025. Lembram do que a gente aprendeu sobre rating, que é a nota de crédito? O Brasil caiu na nota de crédito, ele foi para B-. Ele já era B, foi para B-. O governo Lula está sendo considerado um dos piores dos últimos anos. A gente tem várias questões ali voltadas para esses pacotes fiscais que falaram muito, mas não demonstraram nada. É bem provável que ele não seja aprovado, porque dentro da Câmara onde vai ser votado esse projeto, eles já deixaram bem claro o seguinte: ok, nós até podemos isentar essa galera dos 85% aí do imposto de renda. Da onde que vai vir o dinheiro? Se vocês não trouxerem para a gente da onde vai vir o dinheiro, de forma concreta, que mantenha o equilíbrio no mercado financeiro, a gente não vai aprovar. Então, assim, isso é o que está sendo especulado hoje, e a gente vai ver. Isso aqui já é um alerta para vocês, principalmente para quem está investindo no Tesouro Direto, vai começar a investir na Bolsa, vai tudo cair. Tá? Isso já é esperado, não é uma novidade. Ai, meu Deus, está caindo. Não, já espera que vai cair. Você vai ver produtos ficando mais caros, a economia ficando um pouco mais complicada. Isso pode fazer com que a taxa de desemprego aumente também, né? Porque se as empresas vão pagar mais dívida, né? Vão pagar mais juros, a Selic ela pode bater 14%. Existe uma expectativa de mercado para 14%, 14,75% para ser mais exato, né? E vários outros fatores. Tudo isso está lembrando muito 2014 para 2015, quando a Dilma foi empichada. Tá? Só que como a gente está muito próximo ali do período de eleição, né, com 2 anos de mandato, já tem tudo isso, a gente não espera que isso melhore em 2025. Talvez tenha uma recuperação lá em 2026, certo? Então é por isso que o Tesouro Direto está pagando tão bem. E, em consequência, as aplicações da Bolsa de Valores, vocês vão ver que estão caindo muito, certo? Então, essa é a nossa leitura hoje de mercado. Quero deixar aqui para vocês uma recomendação de vídeo do Bruno Perini. Como eu falei anteriormente, para mim ele é um dos melhores influenciadores para falar de economia. Ele faz uma leitura de mercado que, assim, para mim não tem para ninguém. Ele é didático, ele explica as coisas no detalhe para você, ele dá exemplos. E aqui no material tem o link para você assistir esse vídeo, tá? E ele vai falar exatamente sobre a história de toda essa questão de aumento dos preços, inflação, pacote fiscal. São quase 18 minutos de vídeo. Recomendo. Assistam, tá? Mais uma vez, toda crise gera muitas oportunidades. Então preparem os bolsinhos, porque vai ter muita oportunidade de investimento para vocês. Certo? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, a nossa revisão de hoje. Ela vai estar disponível amanhã no período da tarde, junto com a aula de amanhã. Amanhã nós vamos iniciar a parte de Bolsa de Valores. Então, vamos ter aqui a gravação da revisão de hoje, as aulas de amanhã e um conteúdo complementar de perfil, certo? Agradeço por vocês estarem aqui. Nos vemos aqui na revisão daqui próximos 15 dias. Parabéns mais uma vez pela avaliação. Todas vocês foram muito bem. E nós nos vemos amanhã, tá bom? Beijo de luz para todas vocês. Durmam bem. Espero que a cabeça de vocês já tenha dado uma esfriada. Enfim, a cabeça no freezer. Não tem mais cálculo por hora, tá bom? E a gente se vê amanhã. Beijo de luz. Se cuidem. Tchau, tchau.